a palavra de vocês, e eu convido você também a ler comigo, por favor, de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós faremos a leitura de alguns versos. Versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Capítulo 2, verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. 2:12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Capítulo 2, verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Capítulo 3, verso 1: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 3, versículo 7: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que feche ninguém abrirá. E finalmente, 3:14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus no meio da sua igreja. Talvez você faça a seguinte pergunta: por que Jesus, na ilha de Patmos, envia cartas apenas a 7 igrejas da Ásia, quando nós sabemos que havia mais de 7 igrejas na Ásia? Por exemplo, aqui não são citadas as igrejas de Hierápolis e de Colossos, que eram também da Ásia. E a resposta é: porque estas 7 igrejas representam a plenitude da igreja em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as geografias da história. 7 é um emblema, é um símbolo da totalidade da igreja. Portanto, essas 7 igrejas é como se fossem endereçadas a todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos. É uma carta endereçada a nós, portanto. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar de forma introdutória é que estas 7 igrejas não são 7 períodos distintos da história da igreja, como alguns intérpretes apresentam. Como se a igreja de Éfeso representasse a igreja primitiva, se a igreja de Esmirna representasse a igreja dos mártires, e assim por diante. Culminando com a igreja de Laodiceia, representando a igreja atual, uma igreja morna e apóstata. Não é esse o entendimento que nós temos das Escrituras. Na verdade, cada igreja dessa representa todas as igrejas, em todos os períodos. Você identifica a realidade espiritual de todas as igrejas em cada uma dessas igrejas aqui mencionadas. Quando Jesus envia da ilha de Patmos estas cartas às igrejas, curiosamente, há a mesma estrutura em todas as cartas. Por exemplo, Jesus sempre começa com uma apresentação. Segundo, Jesus
Jesus imediatamente parte para aquilo que nós chamamos de apreciação. Ele tem algo a destacar na vida desta igreja. Terceiro, ele entra com uma reprovação, exceto em 2 igrejas. Mas ele identifica um problema e ele reprova esse problema. E todas as cartas terminam de igual modo com promessas de Jesus. Ele tem promessas a fazer para todas as suas igrejas. Dito isto, à guisa de introdução, gostaria de analisar com vocês e extrair desse texto, Apocalipse 2 e 3, algumas lições. A primeira delas é a presença de Cristo na igreja. Se você notar comigo no capítulo 1, verso 13, isso já está posto, quando está escrito: voltei-me. Você quer que eu tire isso aqui, filho? Fico com ele. Você anula lá e põe aqui. É assim que eu gosto. Problema resolvido. Ao vivo e em cores é sempre assim, viu? Prazer, João Vitor. Que honra ter você aqui com a gente. Então notem comigo o versículo 13, capítulo 1, que isso já está posto. Voltei-me para ver quem falava comigo, verso 12, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Chama a sua atenção para esse ponto. O mundo só pode ver Jesus na igreja. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. Quando Jesus se dá a conhecer, quando ele se revela de maneira tão linda, tão profunda, tão eloquente, tão poderosa, ele não se revela à parte da igreja, mas ele se revela na igreja e através da igreja. Equivocam-se aqueles, portanto, que dizem: me interesso por Cristo e não pela igreja. Quero ter um relacionamento com Cristo à parte da igreja. Outros ousam mais: eu não preciso da igreja. Não existe a possibilidade de você separar Cristo da sua igreja, de você separar a cabeça do corpo, porque Jesus vai se manifestar na igreja. Ele está no meio dos candeeiros, mas não com a presença estática, porque capítulo 2, verso 1 diz que ele anda no meio dos candeeiros. Entender isso, irmãos, é dar um passo adiante na compreensão das Escrituras, porque todas as vezes que nós nos reunimos, seja em pequenos grupos, ou seja numa assembleia maior, temos a promessa de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles. E se nós nos reuníssemos aqui ou em qualquer outro lugar, sem essa percepção, sem esse entendimento, nossas reuniões não passariam de apenas meros clubes religiosos. Porque o que faz deste encontro algo tão especial é a presença de Jesus conosco. A igreja reúne-se na presença dele, e ele presente é a razão da reunião coletiva desta igreja. Às vezes, pela nossa pressa ou pela nossa irreflexão, corremos o risco de vir e voltar para casa, sem esse entendimento, sem essa consciência, sem essa percepção. Por isso voltamos do mesmo jeito, ou até pior. Por isso às vezes falta reverência, por isso às vezes falta quebrantamento, por isso às vezes falta choro pelo pecado, porque não temos total clareza de que quando estamos aqui, Jesus está presente na casa. Segunda lição que destaco: quando o Senhor Jesus
presente está na igreja, ele se apresenta como o remédio para os males que assolam a igreja. Se vocês perceberam a leitura que fizemos, só lemos a apresentação de Jesus. Ele se apresenta à igreja. E ele não se apresenta à igreja de forma irrefletida. Ele que conhece a geografia de cada igreja, onde está plantada. Ele que conhece a cidade onde cada igreja está estabelecida. Ele que conhece o cenário político e econômico e comercial de cada cidade onde cada igreja está inserida. Ele que conhece o histórico de cada igreja, de cada cidade da Ásia Menor. Ao enviar a carta, ele envia uma carta pertinente, personalizada, para cada igreja. E ao apresentar-se a cada igreja, ele está se apresentando ao mesmo tempo como remédio divino para aquela determinada igreja. Notem vocês que na medida que ele está andando entre os candeeiros, tendo ele onisciência, porque seus olhos são como chamas de fogo, ele conhece. Não conhece apenas a aparência como nós, só vemos o exterior. Conhece a intimidade. Conhece as lutas, conhece as lágrimas, conhece as dores, conhece as angústias, conhece os sonhos, conhece as expectativas, conhece os pecados, conhece as mazelas, conhece as necessidades. Vejam vocês, para uma igreja como a igreja de Éfeso, que tem uma liderança firme, que não suporta falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas, e que está pronta a sofrer por causa do evangelho, mas está abandonando o primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, a liderança está na mão dele e ele está conhecendo cada fase e cada detalhe da igreja, inclusive o esfriamento do amor. Para uma igreja como a igreja de Esmirna, que é uma igreja que está enfrentando martírio, perseguição, extrema pobreza, ele se apresenta à igreja da seguinte maneira: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, você está enfrentando a morte, está enfrentando o martírio, está enfrentando a prisão, está enfrentando a perseguição. Entenda uma coisa, eu já passei por isso, eu já enfrentei a morte, mas eu já venci a morte. Eu sou esperança para você. Para uma igreja que enfrentava o mundanismo, como a igreja de Pérgamo, a doutrina dos nicolaítas que induziam o povo à imoralidade, Jesus se apresenta a esta igreja, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, cuidado que eu sou o Deus do juízo. Você está andando na corda bamba, você que está vivendo, flertando com o mundo, você que está paquerando com o pecado, você que está abrindo flancos para a tentação que esse mundo impõe ou seduz a você. Entenda uma coisa: eu tenho a espada de 2 gumes, eu sei distinguir o que é verdade e o que é falso, o que é santo e o que é profano. Para a igreja de Tiatira, uma igreja que suportava a falsa profetisa Jezabel, que induzia o povo a uma ruína moral, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, ou seja, eu conheço tudo. Trancou-se a porta do quarto, apagou-se a luz para se viver na imoralidade. Eu estou vendo, eu estou lá, e aqueles que acham que escapam das minhas mãos, os meus pés são como bronze polido. Para a igreja de Sardes, que tinha o nome de que vivia, mas estava morta,
Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, para avivar uma igreja que só tem nome de viva, mas está morta. Para a igreja fraca de Filadélfia, que tem pouca força, Jesus se apresenta a ela da seguinte maneira: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Em outras palavras, o que importa para uma igreja não é ser forte à luz do entendimento humano, mas apesar de fraca, o Senhor Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Para a igreja de Laodiceia, que se julgava rica e abastada, Jesus se apresenta à igreja dizendo: eu sou fiel, testemunha fiel e verdadeiro, eu sou o amém, o princípio da criação de Deus, eu tenho a última palavra. Então, chama a sua atenção para concluir o pensamento. Sempre que Jesus se apresentou a uma das 7 igrejas, ele, conhecendo o diagnóstico da igreja, já se apresenta como remédio, como solução para os problemas daquela igreja. Isso é verdade hoje. Irmãos, não importa qual o problema de uma igreja, quão grave seja esse problema, quão enraizado seja esse problema, quão antigo seja esse problema, o remédio para a igreja de Deus chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o remédio para a sua igreja, não tem outro. Terceira lição. Dentro da mesma igreja, nós temos gente fiel a Deus. Na mesma congregação, nós temos gente flertando com o pecado. Não tem uma igreja só de gente piedosa ou só de gente chafurdada na lama. Não é igreja que escuta o mesmo pastor. Não é igreja que se assenta ao redor da mesma mesa da comunhão, da ceia do Senhor. Não é igreja onde irmãos cantam no mesmo coral ou participam do mesmo grupo musical, ou se reúnem na liderança da igreja. Tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, tem gente vivendo em pecado. Esse fato é visto aqui nesta realidade das igrejas. Por exemplo, em Éfeso, tinha gente lá tão comprometida com o Senhor que não suportava as heresias. E nós não deveríamos suportar também heresias. Aquela igreja tinha discernimento espiritual para quando chegava um falso apóstolo, talvez com um discurso eloquente, talvez contando experiências arrebatadoras, para saber que ele não era genuíno, era um falso apóstolo. A liderança da igreja estava fortemente alerta para a obra dos nicolaítas, que induziu o povo à imoralidade. Nós odiamos isso, e está correto. Mas nessa mesma igreja, tem gente que o amor dele já se esfriou há muito tempo. Manteve a forma, manteve a aparência, manteve o discurso, mas lá por dentro já não tem mais vida com Deus. O Senhor Jesus olha para a igreja de Pérgamo e tem gente fiel, a ponto de a carta mostrar que o seu servo Antipas foi martirizado na igreja. Como ele foi martirizado? O texto não diz, mas a história prova. Ele era o líder, ele era o pastor da igreja. Perseguição política em Pérgamo, porque Pérgamo, vocês sabem disso, só perdia em importância para Éfeso, que era a capital. Foi onde se implantou de primeira mão o culto ao imperador de Roma como um deus, sede do culto a Esculápio, o deus da cura. A igreja ali foi perseguida politicamente, e o líder da igreja, o pastor da igreja, foi morto desde um boi de bronze encanecido.
Dentro de um boi de bronze feito brasas, e jogaram-no ali para ele morrer assado dentro daquele boi de bronze. Mas nessa mesma igreja, onde o líder morre pela sua fé, tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, na mesma igreja. Você vai para Sardes, tem alguns poucos que não contaminaram as suas vestiduras, mas a maioria contaminou e manteve a pose. Somos uma igreja viva. Nós trocaríamos essa palavra hoje por somos uma igreja avivada. Eu acho que quem passasse por perto ficaria impressionado. Talvez o culto era extremamente emotivo, emocional, com muitas lágrimas, com muita festa, com muito barulho, com muita comunicação de vida. E como é fácil a gente se impressionar. Nós aprendemos clichês, nós aprendemos cacuetes, nós somos peritos em imitação. E o Senhor Jesus, que não se impressiona com esses gestos grandiloquentes, olha mais profundamente, porque ele busca a verdade no íntimo e diz: não, isso tudo aqui é propaganda, isso é espiritualidade cênica. Aqui o que reina é a morte, mas onde tem morte, tem gente com vestes limpas. Tem gente com vestes limpas. Nem sempre, irmãos, a igreja é o que aparenta ser. Você olha para a igreja de Esmirna, e ela é uma igreja pobre. Jesus diz: eu conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas tu és rico. E ao mesmo tempo Jesus olha para a igreja de Laodiceia, que diz: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha e dá um outro diagnóstico: tu és pobre, miserável, cega, nua. Jesus me impressiona muito, porque às vezes o que ele enxerga é muito diferente do que eu enxergo. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus: não, você é rica. Para a igreja que diz que é rica, Jesus diz: não, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. Portanto, o que é importante não é o que as pessoas dizem a nosso respeito, o que é importante não é o que eu penso a meu respeito, o que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico. Por isso ele está andando no meio das igrejas. Eu conheço, é o estribilho, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Mas vejam vocês, em quarto lugar, a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Preste atenção nisso. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando examinada por Jesus. Quantas vezes nós aplaudimos o que deveria nos levar às lágrimas? Jesus usa uma expressão na carta, que é o estribilho da carta: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. E há 3 declarações: eu conheço. Primeiro, eu conheço as tuas obras. Segundo, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Terceiro, eu conheço o lugar onde tu habitas. Jesus sabe o que o pai, a mãe, o marido, a mulher, os filhos, os pais não sabem. Ele conhece a pobreza e a tribulação, aquelas lutas que você tem lá na intimidade do seu travesseiro, as lágrimas secretas e silenciosas que rolam, e as dores que você sente, que nenhum ser humano foi capaz de testemunhar. Mas Jesus diz: eu conheço. Eu conheço. Mas ele diz mais: eu conheço a geografia onde você mora, onde está o trono de Satanás. Pérgamo foi chamada a cidade onde estava o trono de Satanás.
E as razões pelas quais Jesus chama esta cidade de trono de Satanás podem ser concluídas de duas maneiras. Primeiro, porque foi o primeiro lugar na Ásia Menor que se constrói um templo de adoração ao imperador romano como uma divindade. E em qualquer lugar do mundo, meus irmãos, onde se levanta um líder e o coloca no pedestal e o venera, aí está o trono de Satanás. Porque todo humanismo idolátrico é satânico. Acautelemo-nos de colocarmos um líder no pedestal, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas em segundo lugar, ali estava o trono de Satanás, porque Pérgamo era o centro do culto a Esculápio, e Esculápio era o deus da cura, simbolizado por uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por aquele deus Esculápio, representado por uma serpente. E é por isso que até hoje você vai no seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo, isso vem de Esculápio, isso vem do deus da cura. E o que o Senhor Jesus quer nos alertar é que não apenas quando você coloca um ser humano no pedestal, mas quando você constrói, seja com as mãos ou forjado na sua mente, um ídolo, e se prostra diante dele como se Deus fosse, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada, diz a Bíblia. Ele é barro, ele é gesso, ele é madeira, ele é prata, ele é bronze, ele é ouro. Mas o que está por trás do ídolo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, são os demônios. Então, é importante entender, meus amados irmãos, que a igreja está debaixo do olhar perscrutador de Jesus. Quando eu digo igreja, eu estou falando da minha vida, da sua vida. E às vezes, aquilo que parecia tão importante, não é toda a verdade. A igreja de Éfeso era ortodoxa, mas já tinha perdido o fervor. A igreja de Pérgamo tinha gente fiel, mas tinha gente também flertando com o pecado. A igreja de Tiatira tinha mais fé e mais obras e mais amor agora do que tinha lá no começo, mas tolerava a falsa profetisa Jezabel. A igreja de Sardes parecia ser uma igreja viva, mas estava morta. A igreja de Laodiceia parecia rica, mas aos olhos de Jesus estava não só pobre, mas miserável. Então a igreja nem sempre é o que aparenta ser ou o que é, quando ela é examinada pelo olhar perscrutador do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de concluir dizendo que Jesus está aqui. Ele anda entre nós. E Ele está presente no meio da sua igreja também. Louvado seja Deus, para fazer promessas aos vencedores. E esta verdade é estribilho de novo em todas as cartas: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E com isso Jesus distingue entre o crente nominal e o crente genuíno e verdadeiro, entre o joio e o trigo, entre aqueles membros que têm o nome apenas no rol de membros da igreja local, visível, mas não tem o nome escrito no livro da vida, da igreja invisível. Com isso Jesus distingue aquilo que nós chamamos apenas de igreja militante, daquilo que a Bíblia chama de igreja triunfante.
Porque no meio da comunidade tem alguns que são os vencedores. Eu não sei distinguir, mas Jesus sabe. Então vejamos. A igreja de Éfeso, Jesus promete: o vencedor se alimenta da árvore da vida. E o que é alimentar-se da árvore da vida? Tem gente que pensa nisso de maneira literal, como se tivesse uma árvore lá no jardim. Aí eu vou lá, tem um fruto, eu pego desse fruto e como desse fruto, e aí eu tenho vida eterna. Isso é um símbolo, irmãos, um símbolo. O que está faltando na igreja de Éfeso? Amor. E o que é vida eterna? João 17,3 é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E quem é Deus? Deus é amor. O que ele promete? Ele promete que se você é o vencedor, você vai ter vida eterna, não só extensivamente, mas qualitativamente, na própria essência do amor, porque Deus é amor e vida eterna é conhecer a Deus. Para a igreja de Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, porque é uma igreja que está enfrentando martírio. Quer dizer, se você enfrentar a morte por amor a Cristo, você morre fisicamente, mas você nunca enfrentará a segunda morte. Porque quando você nasce duas vezes, você só morre uma. Mas você nasce só uma vez, você morre duas. Quem só nasceu biologicamente e não nasceu de novo, ao morrer, enfrenta não só a morte física, mas a morte eterna. Mas se você nasceu biologicamente e nasceu de novo da água e do Espírito, você morre fisicamente, mas você nunca enfrentará a segunda morte. Você tem vida eterna. Terceiro, para a igreja de Pérgamo, o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca e um novo nome, porque é uma igreja que está paquerando o pecado, flertando com o mundo, sendo seduzido pelas doutrinas falsas de Balaão. Diz: olha, o vencedor, esse vai ser absolvido no tribunal de Deus, esse vai ser coroado com a vida eterna, esse vai ser absolvido no juízo e não de condenação com o mundo. Para a igreja de Tiatira, ele diz que o vencedor possuirá não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. Olha que coisa maravilhosa, a herança é o próprio Senhor. Para a igreja de Sardes, o vencedor recebe a promessa de que seu nome está no livro da vida e seus pecados confessados diante do Pai no dia do juízo não trarão condenação mais para ele. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, o vencedor será a coluna inabalável do santuário de Deus. O vencedor de Laodiceia, que dava tanto valor a dinheiro e a riqueza e a status social, Jesus, o vencedor, vai se assentar comigo no meu trono. Eu tenho coisa melhor que riqueza, eu tenho o trono. Portanto, concluindo, eu quero dizer a você, meu amado irmão, que para todas as igrejas existe o mesmo refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu aqui hoje me apresentasse apenas para fazer uma reflexão, com as lentes do retrovisor, para examinar o passado, seria apenas talvez uma aula mediana, para alguns medíocre, sobre a história da igreja e nada mais. Mas se eu entendo que as 7 igrejas representam as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, então eu devo escutar estas cartas com uma mensagem específica, pessoal e direta de Jesus para a minha própria vida.
E eu preciso, portanto, abrir os meus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz a mim, portanto, às igrejas. Eu tive a bênção de, em 2011, visitar essas 7 igrejas. Como o pastor Arival já teve algumas vezes. Essas 7 igrejas hoje estão literalmente mortas. Onde essas igrejas existiram, hoje só tem pedras reviradas, escombros, poeira, e uma vaga lembrança de uma igreja que viveu no passado. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem sequer 1% de crentes em Jesus Cristo. E a pergunta a fazer é: por que é que essas igrejas morreram? Por que é que o candeeiro foi removido? É porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Hoje você vai para a Europa, o continente onde aconteceu a reforma e de onde a obra missionária percorreu o mundo. O continente europeu hoje é considerado como um continente pós-cristão. Grandes templos fechados, outros vendidos para boates, museus, bares, mesquitas. E a pergunta é: por que as igrejas da Europa, muitas delas morreram? É porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Você vai para a América do Norte, de onde o Evangelho chegou até nós, país que nasceu sob o signo do Evangelho. As grandes universidades criadas de acordo com os preceitos protestantes. E hoje você nota que as grandes denominações históricas todas da América estão perdendo membros, ano após ano, às centenas, aos milhares, e tantas igrejas e tantos templos vazios, assolados pelo liberalismo, atordoados pelo sincretismo. E a pergunta é: por que elas estão morrendo? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. A pergunta é: e no Brasil? Onde você já tem denominações inteiras que sucumbiram ao liberalismo e seminários teológicos no Brasil que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já disse isso aqui, pastor Arival, mas há pouco tempo um pastor me ligou em lágrimas. E ele me disse o seguinte: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou uma pessoa por igreja, em média, por ano. Por quê? Porque qualquer denominação que subscrever o liberalismo, assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Não tem antídoto. Você olha para o Brasil e vê mega igrejas, mega templos, multidões, mas também não tem evangelho. Não se prega mais sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre justificação pela fé, sobre santificação, sobre as glórias do céu, sobre a beleza da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Fica-nos o alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos ajude. Amém.